Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Mano Menezes quer uma resposta imediata no jogo desta noite contra o Fluminense. Depois da rodada de ontem, o Corinthians caiu mais uma posição na tabela e agora é o 15º colocado. O Mano está no pé dos jogadores. Vamos falar também sobre mais um argentino, mais um volante argentino que o Corinthians quer trazer. Vou contar para vocês quem é e como é que está essa situação. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, nesta quinta-feira, 19 de outubro, dia da volta ao futebol, pelo menos para o Corinthians. Ontem já tivemos alguns jogos na retomada aí, pós-data FIFA, e hoje o Corinthians entra em campo no Maracanã, 9h30 da noite, para enfrentar o Fluminense, finalista da Copa Libertadores da América. Mano teve 10 dias de trabalho, 10 dias à disposição dele para melhorar o time. E fez cobranças, exigiu, pediu uma resposta imediata, uma resposta diferente daquilo que o time vinha apresentando até a parada da data FIFA, até 10 dias atrás. Trabalhou, inclusive em alguns dias em 2 períodos, mexeu no posicionamento da equipe, trabalhou individualmente com cada jogador, conversou muito, principalmente com os atacantes. Ele sabe da necessidade e da carência do clube em fazer gols fora de casa. O Corinthians é o 5º pior visitante do Campeonato Brasileiro. Então o Mano está buscando uma forma para que o time reaja na competição. Após a rodada de ontem, só para você ter uma ideia, o Corinthians caiu para a 15ª colocação com 31 pontos ganhos. Está apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento. E o Santos ainda joga contra o Bragantino na Vila Belmiro hoje às 8 horas da noite. Tá? Então, um caso de vitória do Santos, um tropeço, um eventual tropeço do Corinthians, o Corinthians vai ficar ali muito próximo da zona do rebaixamento. O Vasco ontem acabou conquistando também um bom resultado, venceu Fortaleza jogando no Rio de Janeiro, então o Vasco está ali lutando, já saiu do Z4, o Vasco passou muitas rodadas, e o Goiás também ganhou. A rodada não foi boa, das melhores para o Corinthians, não. O Goiás venceu o São Paulo, o Vasco venceu o Fortaleza, então o Corinthians precisa vencer o Fluminense hoje para respirar um pouquinho. Não é que vai ficar numa situação confortável, não é que não corre mais riscos, mas se perder o Fluminense hoje, vai ficar muito complicada a situação dentro do Campeonato Brasileiro. Obviamente que o Mano está de olho nisso, e essas conversas têm sido bastante pontuais. O que ele quer mexer no time? Hoje não tem o Gabriel Moscardo, que acabou sentindo uma lesão novamente no tornozelo, já havia sofrido uma lesão ainda antes da data FIFA, voltou nos primeiros dias de treino, fez uma recuperação, aí voltou a treinar normalmente. No treino de ontem pela manhã, sentiu novamente, voltou a ter um entorse e fica fora. Como é que o Mano pretende montar esse meio-campo? Maicon e Fausto Vera é a tendência, com 2 jogadores ali mais, um pouco mais de marcação. A outra opção é o Juliano no meio-campo, junto com o Maicon. Renato Augusto, ainda se tem uma dúvida com relação ao Matias Rojas, se começa ou não como titular. O Rojas tem sido banco na seleção paraguaia, pelo menos nessa última data FIFA aí, amargou o banco de reservas, mas o sistema defensivo não tem muita novidade, vai ser Cássio no gol. Talvez pode pintar a novidade sim. O Rafael Ramos tem treinado bem, pode ser uma opção do Mano Menezes. Tá? Então, Cássio, Rafael Ramos, ali pode acontecer isso, ou então será o Fagner mesmo. Gil, eu aposto no Caetano, no lugar do Lucas Veríssimo, que está suspenso. Na lateral esquerda, eu acho que não tem muita novidade, será o Fábio Santos. Aí entra o meio, o Maicon fazendo a função ali de primeiro volante, ou será que o Mano vai colocar um jogador de mais marcação? Um Rony, por exemplo. São possibilidades, tá, pessoal?
Mas a tendência é que seja o Maicon, o Fausto Vera e o Renato Augusto. A tendência é essa. E na frente, a possibilidade muito real é que seja Romero pela esquerda, Yuri Alberto mais centralizado e o Gustavo Silva, o Mosquito, pelo lado direito. Possibilidades, tá bom? Pelo que a gente acompanha, pelo que a gente ouve, mas evidentemente que o time você só vai saber às 8h30 da noite. Aliás, às 8 horas tem pré-jogo aqui de Fluminense e Corinthians, eu vou esperar vocês. Então, esse é o possível time, este é um provável Corinthians, mas se as peças não são tão diferentes, a postura, o Mano quer que seja. A gente só vai ter essa resposta depois que a bola rolar. Comenta aí, aproveita o espaço. Quem que você acha que deve substituir o Moscardo? Como é que o Mano deve montar esse time? Quero saber a sua opinião. Bom, e para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar sobre mercado da bola. Muitos nomes sendo cogitados no Corinthians, desde Bruno Henrique, a Gabigol, a Davi Luiz, quer dizer, é quase um time do Flamengo, né? Está praticamente trocando só a camisa. Né? Não acredito em nenhum desses jogadores, não acredito, de verdade não acredito, nem em Davi Luiz, nem Gabigol, nem Bruno Henrique. Né? Acho que o Bruno Henrique é muito bom jogador, eu acho que é um belo jogador, mas aos 33 anos ele quer contrato longo, ele quer salário alto. Bruno Henrique quer na faixa aí de 2 milhões de reais de salário, é muito caro para um jogador no futebol brasileiro, e principalmente um jogador que vem de uma lesão seríssima, que mesmo recuperado você não sabe se poderá voltar a sentir, poderá voltar a ter. Então, não acredito na possibilidade, já que se fala tanto em rejuvenescimento do elenco. Né? Gabigol, acho impossível de verdade que isso aconteça. E o Davi Luiz, também, para mim, é a mesma situação, não faz muito sentido. Né? Um zagueiro que no Flamengo basicamente é banco, tem contrato até o final de 2024. Seria uma opção boa para o Corinthians trazer o Davi Luiz? Eu também confesso para você que não. As informações que eu tenho aqui são apenas notícias, mas que não tem nenhum fundamento nisso. O que tem fundamento é o Corinthians de olho em um volante argentino, mais um volante argentino aí na mira do Corinthians, já tem o Fausto Vera. Aliás, o Corinthians foi acionado na FIFA pelo não pagamento do Fausto Vera, você está sabendo. Mas o Corinthians tem interesse na contratação do Santiago Longo, tá? Santiago Longo, já para o início da próxima temporada. Ele tem 25 anos de idade, completou 25 anos de idade agora em 2023, e joga pelo Belgrano, tá? O Belgrano é um time argentino, e o Corinthians tem acompanhado muito de perto a situação do Santiago Longo, tá bom? Isso é fato, isso é verdade, e, claro, não existe uma proposta feita pelo Corinthians em relação ao Santiago. Mas é um jogador que tem muita força na marcação, tem uma boa saída de bola e poderá reforçar o clube na temporada 2024 em substituição a 2 jogadores. O Maicon não deve ficar, o Maicon tem contrato só até 31 de dezembro e deve voltar ao Shakhtar, e o Moscardo deve ir embora para a Europa. A gente sabe do interesse do Barcelona, do Chelsea. Então a gente sabe que a briga vai ser dura de segurar o Moscardo para a próxima temporada. Eu acho que ele não vira 2024, ou se virar 2024, vai embora no início do ano. Eu acho que o Corinthians não vai recusar propostas aí na casa dos 30 milhões, 35 milhões pelo Gabriel Moscardo. Estou falando em euros, tá? Então, a situação do Santiago Longo, minha gente, é a seguinte: ele tem ótimos números, ele tem contrato ainda com o Belgrano até dezembro de 24, teria mais um ano de contrato. Mas ele tem um valor de mercado que não é alto. O valor de mercado dele é de 3 milhões de euros, basicamente ali 15, 16 milhões de reais. Tá? É um valor baixo para o futebol, é um valor bastante razoável. Não é um jogador caro, tá? A gente considerando pela idade, pelo potencial que tem. E o que chama atenção no futebol do Santiago? Ele está tendo na Argentina, né,
competição do momento na Argentina é a Copa La Liga 2023. Ele é 100% titular do Belgrano. Ele não foi substituído um minuto sequer. Tá? Ele tem 100% de atuação. 9 jogos, 9 jogos pela La Liga, 9 jogos do Santiago, do Santiago, né? Santiago Longo. É porque tem um Montiel também, me confundiu aqui. O Santiago Longo. Então ele tem, dos 9 jogos possíveis pela La Liga, 9 partidas realizadas, 9 atuações. 100% do tempo como titular. É um jogador da absoluta confiança do técnico do Belgrano. Mas o Corinthians está acompanhando muito de perto, repito, não tem uma proposta na mesa, mas o Corinthians já conversou com pessoas ligadas ao atleta, já busca mais informações ali para tratar a possibilidade de reforçar a equipe logo no início da temporada, já pensando na saída do Maicon e também numa possível saída do Gabriel Moscardo, tá bom? Quero saber se você conhece o jogador, o que é que você acha razoável? Lembrando que o Corinthians foi acionado na FIFA, então precisa fazer o pagamento do Fausto Vera, precisa estar com essas contas em dia para que não sofra transfer ban e aí sim possa fazer contratações. Aproveita o comentário aí, dá a sua opinião sobre o Santiago Longo, volante argentino. Você acha que seria uma boa? Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se for novo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal. E eu volto no meio da tarde ali com mais informações do Timão para você. Grande abraço a todos, excelente dia. A gente se vê, tchau.